Amém. E graças a Deus. Irmãos, como todos então bem sabem, nós estamos aí nessa série de sermões a respeito de quem é Jesus. E hoje nós vamos falar sobre aquele que veio e se fez o nosso Cordeiro. Jesus, o Cordeiro de Deus. Jesus, o que tira o pecado do mundo. Nós vamos falar então que Jesus é aquele que também tira o pecado do que, irmãos? Do mundo. Logo a gente está entendendo nessa série de sermões que Jesus não é o maior psicólogo de todos os tempos, que Jesus não é aquele que vai ajudar a crescer a empresa, o lucro da empresa, igual a gente vê nos livros e as pessoas dizendo por aí, que Jesus não é o coach de todos os tempos, como a gente vê em livros por aí, não. Jesus, ele é o próprio Deus, ele veio para nos salvar e fazer-nos ser redimidos de todos os nossos pecados. Glória a Deus. Então nós vamos aprender isso na palavra de Deus no dia de hoje, em nome do Senhor Jesus, continuando essa série de sermões. Diz aí então, no capítulo 1 do Evangelho de João, a partir do versículo 29, por favor, ao versículo 36. Nós vamos ler e depois nós vamos nos debruçar, versículo após versículos, e continuando lá em Isaías. Vamos lá. No dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem eu me referi quando disse: Vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então João deu o seguinte testemunho: Eu vi o Espírito descer dos céus como pomba e permanecer sobre ele, e não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não me tivesse dito: aquele sobre quem você vir o Espírito de Deus descer e permanecer, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Eu vi e testifico que este é o Filho de Deus. No dia seguinte, João estava ali, novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passar, disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Este é, então, o Cordeiro de Deus. Então nós podemos observar, irmãos, quem é Jesus. A Bíblia nos testifica quem é Jesus. A Bíblia nos mostra quem Ele é. Logo, qualquer outra coisa que queiram acrescentar a Jesus, logo isso não pode ser testificado pela palavra. A Bíblia é o que Ele diz que é. A palavra de Deus nos revela quem Ele é. Na Bíblia nós vemos quem Jesus é. Na Bíblia nós vemos Jesus tal como Ele é. E tal como Ele se revela para nós. Glória a Deus. Então nós podemos observar que Jesus também ele veio sem mistérios. Ele se revelou. O interessante é que a Bíblia começa a contar da vida de Jesus a partir dos seus 30 anos em diante. Mas a gente pode pensar, Jesus teve uma infância, Ele é Deus encarnado, Ele cresceu como nós, teve sua infância, teve os seus aprendizados. A gente só vê esse relato no livro de Lucas, mas no livro de Lucas está escrito assim: E crescia um menino em sabedoria e em conhecimento. Esse menino que Lucas cita no seu livro é Jesus. Jesus que crescia em sabedoria e em o quê? E nos relatos conta que Jesus estava no templo, quando ainda menino, ensinando os doutores do templo. Só conta esse pouquinho da história da infância de Jesus. Mas a gente vê que a Bíblia tem a importância de mostrar, não a infância de Jesus, mas a Bíblia quer mostrar quem Jesus é. O importante para nós não é: mas eu queria saber se Jesus aprendeu a andar de bicicleta, eu queria saber se Jesus aprendeu a andar de futebol. Isso não interessa, aprendeu a jogar futebol, isso não interessa para nós, irmãos. O que interessa para nós é saber quem Ele é. O que interessa para nós é a gente crer nele e entendermos que é nele que tem a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador, Ele é o Senhor, Ele é Senhor sobre todas as coisas. É Ele quem tem o poder sobre a doença, sobre o pecado. É Ele quem tem o poder sobre a maldade. Ele é o Senhor de nossas vidas. E veja então que João diz que Ele veio e este é o Cordeiro de quem, irmãos?
de Deus. E João Batista, aqui é João Batista dizendo, eu não sou digno nem de desamarrar as sandálias dos pés desse homem. Esse homem é maior que eu, porque João Batista era conhecido como, foi perguntado se João Batista era Elias, foi perguntado se João Batista era Isaías ou era um dos profetas. Mas aí João Batista, e também foi perguntado para João Batista se João Batista era o Cristo. E João Batista não, João Batista diz, não, ele já está entre nós. Esse Jesus, ele já está entre nós. E aí João Batista anuncia, veja lá, esse é o Cordeiro de Deus. E aí João Batista, irmãos, ele fala algo que a gente vai estudar e meditar aqui para nós compreendermos. Ele vai dizer aí, ó, no versículo 30, ele diz, este é aquele a quem eu me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes do que, irmãos? Antes de mim. Então, ninguém criou Jesus, irmãos. Jesus não é um ser criado como algumas religiões ensinam. Algumas religiões ensinam que Jesus é um Deus melhorado. Não, mas Jesus é o próprio Deus. 3 em 1, um só Deus. 3 essências num só Deus. Ele é Deus. Como sabemos explicar essa grandeza da Trindade, pastor? Irmãos, a gente pode ficar dia e noite aqui, mas nunca conseguiremos explicar com a excelência devida. Mas saiba que um dia em glória veremos sim, em nome de Jesus, tal como Ele é. Porque quando os discípulos falaram assim, mostra-nos o Pai, quando Felipe disse, mostra-nos o Pai, Senhor. Jesus disse, Felipe, há tanto tempo você está comigo e ainda você não me conhece, eu estou aqui. Aí Jesus disse, quem vê a mim vê o quê? Vê o Pai, aleluia, glória a Deus. Então estava diante deles o próprio Deus. Quando então a gente entende, e o porquê então Páscoa, pastor? Páscoa. A palavra do Senhor vai nos ensinar então o que é Páscoa. Quando a gente vai falar sobre Páscoa, a gente vai se remeter, irmãos, lá o livro de Gênesis. No livro de Gênesis, livro de Êxodo, capítulo 12, a gente vê o próprio Deus ensinando a Moisés o que é a Páscoa. E isso acontece no dia antes da 10ª praga vir. Antes da 10ª praga vir, vem o anúncio da morte dos primogênitos, que o anjo da morte passaria, mas aí Deus instrui Moisés a passar, pegar um cordeiro para cada família, dependendo, se a família fosse grande, pegasse 2 cordeiros e sacrificasse esse cordeiro, e o sangue desse cordeiro passasse nos ombrais das portas, nas laterais das portas, e o anjo da morte passaria por cima dessas casas, nos quais ele visse o sangue do quê? Do cordeiro. E aquilo que aconteceu, que se deu no Egito, irmãos, já era uma alusão, já era a sombra do que aconteceria através de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Porque hoje eu e você, nós somos cobertos pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. O sangue de Jesus é como este manto que nos cobre, é como este manto que nos cobre da nudez que eu e você tivemos desde a fundação do mundo, quando se iniciou em Adão e Eva, a nudez que o pecado faz. Irmãos, o pecado revela quem verdadeiramente somos. Você já deve ter se surpreendido com pessoas que você disse assim, nossa, fulano é tão assim, é tão assado. Aí você ficou maravilhado. Aí esse fulano, esse ciclano, essa ciclana fez alguma coisa que te deixou de boca o quê? Aberto, você falou, meu Deus, como fulano foi capaz de fazer isso? Fulano foi capaz de fazer isso e está de trás das grades. Ela fez isso, matou, fez aquilo. Aí você fala, nossa, como uma pessoa tem capacidade de fazer isso? O pecado, irmão, o pecado nos deixa nu, o pecado mostra quem a gente verdadeiramente é, o pecado não nos esconde, irmãos, o pecado nos envergonha. Mas aí vem Jesus com seu sangue derramado na cruz e cobre a nossa vergonha, Ele paga por essa vergonha, Ele paga esse preço. Jesus é esse cordeiro. Então, quando Moisés é instruído, a partir daquele momento, então, a palavra de Deus vai dizer no livro de Êxodo, capítulo 12, que aquilo era Páscoa. Aquilo é o que, irmãos? E aí Deus diz, olha, todo ano vocês vão celebrar a Páscoa. E Deus chama isso de Páscoa. Páscoa quer dizer passoa, passar por cima, no grego. No hebraico, passar por cima, que simboliza isso. E aí eles fariam isso todo ano, a celebração da Páscoa também, em comemoração à saída da escravidão, a saída do Egito. E o que isso representa para nós, pastor, no Novo Testamento? Isso representa para nós, irmãos, a libertação do pecado, da escravidão, da morte. Isso representa para nós, porque hoje nós não sacrificamos mais cordeiros.
Hoje nós não pegamos mais um cutelo grande, afiado, e pegamos um novilho novinho e o sacrificamos. Não, hoje isso não fazemos mais, porque nós reconhecemos Jesus como nosso Cordeiro. Ele foi aquele que se sacrificou, ele foi aquele que se colocou e falou assim: eu vou pagar a dívida destes. Ele foi aquele que humilhado foi para a cruz, ele foi aquele que sofreu, que foi distorcido por nós. Nós vamos ler hoje no livro de Isaías, que a palavra do Senhor vai dizer na profecia de Isaías: cumpriu Deus moê-lo. Olha que coisa, cumpriu Deus o que, irmãos? Moê-los. Jesus moído foi. Mas nós podemos ver também e observar que Jesus diz, João cita: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro do quê? De Deus. Veja aí que no versículo 33, vamos ao versículo 33, eu não o teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com o que, irmãos? Com água, não tivesse dito: aquele que você o quê? Que sobrevier, a quem você vir o Espírito Santo descer e permanecer, esse é o que batiza com o quê? Com o Espírito Santo. Eu o vi e testifico, este é o Filho de quem? Este é o Filho de Deus. Então João diz: este é o Cordeiro de Deus. Esse é, eu tenho provas, esse é. E João fala algo muito importante, irmãos. Ele vai falar assim, olha, no versículo 30, no versículo 29, diz aí, ó: no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse: vejam, é o Cordeiro de quem? Veja algo muito importante que João disse: que tira o pecado do mundo. Vamos entender essa questão de Jesus ser o Cordeiro de Deus e tirar o pecado do mundo, porque essa palavra mundo traz um entendimento para nós, porque a tradução dela para o nosso idioma é mundo, mas o entendimento que essa palavra tem no grego são pessoas. Sempre que você vê na Bíblia, no livro de Apocalipse fala muito sobre mundo e mar. A alusão desses livros, tanto revelando no livro de Apocalipse, como em alguns do Novo Testamento e do Velho Testamento, citando o mundo e citando o mar, gente, está citando pessoas, multidões, muita gente. Logo então, nós entendemos que Deus não tira o pecado do mundo, Jesus não veio para tirar o pecado do mundo, mas o pecado de pessoas. Pecado de quem, irmãos? Por quê? Sabe por que a gente precisa entender isso? Porque muita gente chega com perguntas dizendo assim: mas espera aí, Deus nos disse que enviou seu Filho ao mundo para tirar o pecado do mundo, mas aí fulano matou ciclano, ciclano traiu Beltrano, olha lá, olha o casamento de fulano, olha lá a vida de fulano, olha lá aquilo, tanta maldade. O pecado está aí, as pessoas estão pecando à torta e direita, mas Jesus veio tirar pecado de pessoas. O pecado, ele reina no mundo até a volta de Jesus, irmãos, porque Satanás, o falso profeta e a besta vão ser lançados no lago de fogo mas Jesus não morreu pelo mundo espécie, Jesus morreu pelo mundo na sua esfera, Jesus morreu por pessoas. Por o que, irmãos? Então, quando você vê essa palavra mundo, está dizendo pessoas. Pessoas de todas as nações, pessoas de todas as tribos, pessoas de todos os lugares do mundo, pessoas de Jesus. Então logo você entende, Jesus morreu e para perdoar pecados de pessoas de Cruzeiro, de pessoas de São Paulo, da África, da Inglaterra, de Johannesburgo, de qualquer lugar da face da terra. De qualquer lugar. E Jesus morreu também para perdoar o pecado também do estuprador, do matador, do homicida. Se ele se converter, Jesus também perdoa o pecado dele. Então logo Jesus, ele morreu, e a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário e sua ressurreição é para alcançar indivíduos. E não vai ser o mundo todo, irmãos, porque a gente vê que ainda assim pessoas sabendo que Jesus é aquele que tira o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus, tem pessoas que não se convertem, tem pessoas que vai ter anos de igreja e não vão se batizar nas águas, tem pessoas que usam aquilo que o ladrão na cruz passou. Sabe o ladrão da cruz? Um dos ladrões que estava na cruz, que disse: mestre, que reconhece Jesus como o seu único, suficiente Salvador, e aí vê Jesus, o seu Salvador, e fala: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra de mim. Jesus fala: ainda hoje estará comigo o quê? Aquele homem não passou por batismo, não teve na ceia, não se reuniu com Jesus, nada, mas ele foi salvo ali.
Mas eu e você não estamos pregados numa cruz. Mas tem gente que usa esse exemplo aí para dizer, mas Jesus salvou aquele ladrão na cruz e ele nem na igreja foi, e ele nem batizado foi, ele nem confessou a fé em Cristo, ele só confessou a fé em Cristo Jesus e assim ele foi salvo. Tem pessoas que eles usam desse artifício para ser um desigrejado. Tem pessoas que você vai conversar com ela e vai dizer assim, volta para a igreja, fulano, vai, se firme em Jesus. Não, eu só aceitei Jesus como o meu único suficiente Salvador. Eu não preciso estar em igreja, eu não preciso fazer. Porque aquele ladrão na cruz foi salvo sem tomar a ceia. Aquele ladrão na cruz foi salvo sem se batizar. Olha o contexto, irmãos. Aquele ladrão estava na cruz, condenado à morte. E só morria a morte de cruz os piores criminosos que existiam. A morte, o estilo de morte romana era a pior morte que existia, tortura. Uma coisa é você tomar um tiro e já morrer. Você morrer instantâneo, bum, ali. Outra coisa é você morrer e isso é morte de cruz. Então, ali estava esse ladrão. Então, tem pessoas que querem se comparar a esse ladrão na cruz. Tem pessoas que não querem seguir uma vida cristã entre irmãos. Tem pessoas que não querem viver uma vida cristã entre pessoas como ela, como ele, com defeitos como ela, como ele, pecadores como ela, como ele. Não gosto de me unir a esse povinho. Eu já conversei com pessoas que falam assim, esse povinho de igreja. E se diz ser salvo. E se diz conhecer a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. Se eu deixasse, pregaria para mim 2, 3 dias ali e não ia parar. Mas diz que não se mistura com gente. Não entra em igreja. Não preciso me batizar. Porque o ladrão foi salvo na onde? Na cruz. Não, irmãos. O contexto é outro. O contexto é, logo se você está ouvindo o Evangelho nesta manhã e não se batizou, logo se você está ouvindo o Evangelho nesta manhã e ainda não se converteu, não diga nunca que você não teve a oportunidade. Nunca seja audacioso de mentir e dizer, eu nunca ouvi o Evangelho. Você está ouvindo hoje, nesta manhã, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o meu pecado e o seu. Você está ouvindo hoje, você está ouvindo, Jesus está te dando oportunidade hoje. Para você não sair daqui, bater a cabeça e morrer. Para você não sair daqui, dormir e não acordar mais. Jesus está te dando oportunidade. Então, o caminho é esse. O caminho de Jesus, irmãos, é amar os improváveis. Jesus não sentou e comeu com prostituta em vão. Com cobradores de impostos, ladrões em vão. Com políticos corruptos da época em vão. Jesus veio para salvar. E o intuito dele era salvar. Muitos rejeitaram, mas muitos o aceitaram também. Então, entenda que quando diz a palavra do Senhor aí, que Ele é o Cordeiro que tira o pecado do mundo, é pecado de pessoas. Porque se eu e você ficarmos entendendo que Ele tira o pecado de todo mundo, aí você vai ser universalista. O que é universalista? E a gente tem igrejas assim, que tem um pensamento universalista. O que é universalismo, irmãos? É aqueles que pensam assim, que quando Jesus voltar, todo mundo vai ser salvo, não vai ninguém para o inferno. Isso é mentira, não caia nesse tipo de pensamento. Toma cuidado com esse tipo de ensino. Jesus, do mesmo jeito que Ele amou, Ele é justiça. Não existe nível diferente em Deus, irmãos. Não existe nível diferente. Deus é amor, então o amor vai lá no teto. Deus é justiça, então logo a justiça de Deus é lá no chão, o nível. Não. Deus é bondade, então a bondade de Deus vai até o céu. Mas Deus pune o pecado, então a punição de Deus contra o pecado é lá, o nível é mais embaixo. Não, irmão, Jesus é do mesmo jeito que Ele é amor. E digamos assim, porcentagem, exemplo, tá? Exemplo, 100% amor, 100% justiça, 100% ira contra o pecado, tudo, Jesus é tudo na sua totalidade. Ele é tudo na sua totalidade. Então, nós não podemos cair no universalismo, dizendo assim, fulano é tão bonzinho, vai para o céu. Fulano é tão bonzinho. Não, irmão, não aceitou Cristo Jesus, não confessou Cristo Jesus como seu único suficiente, o quê? Está condenado ao inferno. Está o quê, irmãos? Condenado por Jesus? Nós aprendemos no último domingo. É condenado por Jesus? Não, é condenado. É por isso que eu amo vocês. Vocês pegaram, vocês no último domingo. É condenado por quê? Por si
Por si mesmo, porque não aceita, porque rejeitou. Logo, irmãos, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, isso não é palavra de pastor, veja, João, isso não é palavra de pastor, é João dizendo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João, ele anuncia, e hoje nesta manhã nós estamos aqui anunciando, eu não, mas a Bíblia, a palavra do Senhor, está com voz audível dizendo a vocês: Ele é o Cordeiro de Deus, Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado, e nele, irmãos, nele nós temos a vida eterna. Em Jesus você tem, em Jesus eu tenho, em Jesus nós temos a vida, o que, irmãos? A vida eterna. A morte para nós não é o fim. Jesus veio para dizer: filhos, olha, a morte não é o fim. Muitos de nós temos medo da morte. Eu conversava numa visita na sexta-feira com uma pessoa que dizia: pastor, tenho tanto medo da morte, às vezes eu fico parado, eu penso em tanta gente, eu penso no meu filho, eu penso na minha filha, eu penso no fulano, eu penso no ciclano, eu fico e faço tudo para essas pessoas, mas às vezes eu fico parado em casa, eu sento assim, fico aqui, nesse banco aqui, pensando assim, como vai ser quando eu morrer? Pronto, sabe, eu fico pensando, será que eu estou fazendo alguma coisa para ser salvo? E eu disse: já foi tudo feito, você não vai fazer nada para ser salvo, já foi tudo feito, o preço já está pago. É aceitar isso, é aceitar que a salvação não está na sua mão, está na mão dele, está na mão daquele que ensanguentado foi. Aceita, sua salvação está nele, é por mérito de Jesus, irmãos. Para ninguém chegar lá no céu, chegar e falar: ó, eu sou salvo, Jesus, ó, foi difícil, mas olha, eu resisti. Foi difícil, mas eu lutei. Foi difícil, Jesus, mas eu fiz o bem para o máximo de pessoa que eu pudesse. Não, a salvação é para aquele que vai olhar para o Cordeiro lá assim, ó, e ele já vai estar como um leão no seu trono. E vai olhar para ele e vai dizer: obrigado, Senhor. A gente vai olhar para as mãos dele, e a Bíblia diz que ainda vai ter as marcas nas mãos dele, nos pés dele, para que a gente olhe e lembre: não foi pelo seu esforço, não foi porque você é dizimista, não foi porque você vem na comunidade viva, não foi porque você vem na igreja todo, não. Ele vai mostrar para você que foi por tudo que ele fez. Ele vai mostrar que foi por tudo o que ele fez. Logo, irmãos, nós vamos agora ao livro de Isaías. Vá lá para o livro de Isaías, capítulo 53. Então Jesus veio anunciar. E Isaías vai na sua profecia, Deus traz a profecia para Isaías, e veja, Isaías há séculos antes anuncia o próprio Deus encarnado, que um dia o próprio Deus viria se encarnar entre nós. E aí Isaías fala tudo que este Cristo, Jesus, o Deus vivo, iria passar. Veja o que ele diz. Capítulo 53, versículo 1 até o 12, vamos ler, irmãos. Quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto terro, e como uma raiz saída de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Não havia em sua aparência para que o desejássemos. Não havia aparência nele para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado. E nós não o tínhamos em estima. Certamente, Ele tomou sobre si todas as nossas enfermidades, e sobre si levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigo por Deus atingido e afligido, mas Ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Todos nós,
tal como o quê? Ovelhas nos desviamos. Cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro ele foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, ele não abriu sua boca. Com um julgamento opressivo ele foi levado. E quem pôde falar com seus descendentes? Pois ele foi eliminado da terra dos viventes por causa da transgressão do meu povo. Ele foi golpeado, foi-lhe dado um túmulo como com os ímpios e com os ricos em sua morte. Embora não tivesse cometido nenhuma violência, nem houvesse nenhuma mentira na sua boca, contudo foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias. É da vontade do Senhor prosperar em sua mão. Esse foi Jesus, o servo sofredor. Sempre quando eu leio esse texto eu me emociono, porque, irmãos, veja o texto no versículo 7, olha o que diz: ele foi oprimido e afligido. Ele foi oprimido e o quê? Ele xingou alguém quando isso aconteceu? Ele não abriu a boca, irmãos. O próprio Deus, sendo afligido, sendo humilhado ali, ele aguentou. Por isso que quando nós iniciamos o nosso Sermão do Monte, a série de sermões aqui do Sermão do Monte, ele nos ensinou a não resistir ao perverso. O perverso te xingou, vira as costas e vai o quê? Vai embora. Porque ele ouviu humilhações e ficou calado. Eu e você, se alguém tentar humilhar a gente, quem é fulano para me humilhar? Eu sou isso, eu sou aquilo. Ele passou por tudo isso, pelo meu pecado e pelo seu, calado numa cruz. Veja, irmãos, que diz assim: quem creu no versículo 1, quem creu em nossa mensagem, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante de um broto tenro, numa terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade. Jesus era simples. Ele veio entre nós e ele precisava ser identificado. Veja que Judas, para atraí-lo, Judas fala assim, olha, para os soldados romanos e para os soldados do templo, fala assim, os soldados dos escribas, fala assim, ó, eu vou beijar ele, para que vocês possam saber quem é ele, para que vocês possam saber, para que vocês possam identificar. Um homem comum esteve entre nós, mas ele não tinha vestes de rei, ele não andava, irmãos, numa carruagem. Ele não tinha aparência de rei. A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi num jumentinho. E aqueles que estavam gritando, Hosana, Hosana, aquele que vem em nome do Senhor. 2 dias depois, estava diante de Pilatos e Herodes dizendo, crucifica, crucifica. Jesus, pelos meus pecados e pelos seus. Até quando a gente vai dizer, irmãos, que essa é a minha natureza? Até quando a gente vai dizer, olha aqui para o pastor agora, pelo amor de Deus, na finalização desse sermão, até quando a gente vai dizer que esse é o meu jeito? Até quando a gente vai dizer, essa é a minha maneira de ser, me aceita assim, eu nasci assim, diante de um Deus que foi para a cruz, diante de um Deus que sofreu por mim e por você, que humilhado foi, mas foi humilhado de boca fechada, que ouviu cada coisa horrível, que ouviu que ele era a pior pessoa da face da terra. Ele não xingou, ele não revidou, ele viu todas as suas partes do corpo ser chicoteada, sanguentada, como o cordeiro, como a ovelha vê sua lança tirada.
e ficou calado. Esse é o Jesus Cristo. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Ele foi desprezado. E às vezes a gente não sabe ser desprezado pelas pessoas. Às vezes a gente corre para as mídias sociais e coloca lá as nossas lamúrias, dizendo, estou sofrendo, estou triste. Porque as mídias sociais ajudam, né? Tem a carinha do triste, tem a carinha do feliz, e aí as pessoas vão para lá. Mas ele foi desprezado e rejeitado. E às vezes a gente não sabe ser desprezado. Porque, irmãos, o pecado habita no mundo. Jesus não veio tirar o pecado mas de pessoas. Então as pessoas vão fazer maldades com a gente mesmo. As pessoas vão nos passar para trás. Mas como você vai agir? Como Jesus? Ou como a sua natureza humana? Ele foi experimentado no sofrimento. A palavra do Senhor chega ao ponto de dizer que Jesus foi homem de dores. E às vezes você passa, eu passo por dores e a gente fica perguntando se Deus é com a gente. Qualquer enfermidadezinha no nosso corpo, Deus não vai me curar. Eu já orei, eu estou com essa dor, eu já orei isso. Irmãos, Jesus foi homem de dores. Mas ele foi, versículo 5, aqui a gente vai concluindo. Versículo 4, desculpa. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos por o quê, irmãos? Castigado por Deus. Ele foi castigado pelo próprio Deus. O castigo que era para mim, o castigo que era para você, ele levou sobre ele. Ele levou sobre ele. Por isso que diz, o castigo que nos traz o quê? Hoje nós temos paz. Por isso que a gente diz, paz, irmãos, graça e paz, irmãos. Porque hoje a gente tem essa paz. Você não precisa ter medo de morrer, eu não preciso ter medo de morrer, porque o inferno não é para nós é a glória. Ele prometeu a glória para nós. Então por isso que esse castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Para nós termos paz, ele precisou morrer. Para você ter a vida eterna, ele precisou morrer. Para você hoje poder dizer, eu aceito Cristo Jesus como meu único e suficiente Salvador, vou me batizar, eu vou viver uma vida com Deus, foi porque ele já fez tudo. Tudo. Pastor, eu não vou me batizar por causa disso, eu não vou me batizar por causa... Não, ele não é religião, irmãos. Ele está, João quando disse, falou assim, lá vai um católico. Foi isso que João disse? Lá vai o que vai na comunidade viva. Foi isso que João disse? Lá vai aquele que é dizimista. Foi isso que João disse? Não. Lá vai aquele que vai isso, que faz. Lá vai aquele que é da Assembleia. Lá vai aquele que é da Presbiteriana. Não. João disse, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus não veste roupa de nenhuma religião. Logo, Jesus não pertence a religião alguma. Porque se talvez você ainda não se batizou porque você diz, sou católico. Irmãos, o batismo é profissão de fé. Água derramadinha na nossa cabeça, não. Quando você não sabe nem o que é sol, o que é dia, o que é manhã, o que é noite. Batismo é profissão de fé. Eu também fui batizado. Mas aquele batismo é batismo pagão. Todos nós pagamos para ser batizado. E teve que marcar data e dia. Mas o batismo é confissão de fé. É você dizer, eu reconheço Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador. Um bebê não discerne nada. Um bebê não sabe de nada. Quem entendeu em nome de Jesus, irmãos? Ele foi, versículo 7, ele foi oprimido, afligido, e contudo não abriu a boca. Como um cordeiro foi levado para o quê, irmãos? Para o matadouro. E como ovelha diante dos seus, o quê? Tosquiadores. Ele não abriu com o julgamento opressivo, ele foi levado. E quem pôde falar aos seus descendentes? Esse é Jesus. Jesus, ele precisou, irmãos, morrer. Jesus, ele precisou então morrer por mim e por você. Por isso hoje, a nossa Páscoa não é um ovo de Páscoa. Por isso hoje, nossa Páscoa não é o que, irmãos? Por isso hoje a nossa Páscoa não tem preço de chocolate. Por isso hoje a nossa Páscoa é o Cristo. É celebrar a vida, é celebrar a morte dele. Como assim celebrar? Sim, porque ele morreu pelos nossos pecados. Ele morreu para que você tivesse perdão.
Mas pastor, e se eu me batizar eu vou continuar pecando? Você vai continuar pecando, mas todos os seus pecados já estão perdoados diante dele. Por isso que ele nos ensinou no Pai Nosso: perdoa os nossos, porque todo dia você vai lembrar, eu sou pecador, mas existe alguém que pagou o preço por mim. Esse é Jesus, ele pagou o preço por mim. Por isso, esse preço é pago para nos trazer uma nova vida. Jesus. Glória a Deus, irmãos. Nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Curve sua cabeça em nome de Jesus.